Parte 2 de como todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Continuando, eu respondi algumas mensagens falando, nossa, como você sabia? E eles falaram, a gente ouviu você gritando no fundo da aula, eu tô grávida, meu Deus, eu tô grávida. Um deles disse que ouviu um cara falando, é só pegar um cabide, e você tava gritando tipo, não! Outro disse que a professora precisou iniciar outra chamada pra que eu ficasse sozinha naquela. Aí eu mandei um e-mail pra minha professora e disse que eu tava passando por um momento difícil e pedi desculpas, né? E ela disse que tava tudo bem. E ficou tudo bem até passar uns 3 dias. Minha mãe chegou em mim e falou que alguém da minha sala tinha falado pra ela que eu tava grávida. E eu tentei falar pra ela, não mãe, isso é mentira, não tô grávida. E ela disse que alguém mandou pra ela a gravação de eu gritando no meu quarto. Gritando e chorando, né? E sem saber o que fazer. Então, basicamente, alguém da minha sala era um dedo duro e contou pra minha mãe que eu tava grávida. Minha mãe tentou fazer com que eu abortasse, mas eu não queria. Então eu fui morar com a minha avó e daqui 3 meses eu vou ter um menino. Parte 2 de como eu descobri que eu tava grávida do meu próprio irmão. Continuando com a história, o namorado da minha mãe se mudou lá pra casa e pelo meu namorado ser filho do namorado da minha mãe, ele também se mudou. Confuso, né? Enfim, toda vez que minha mãe e o namorado dela iam dormir, eu chamava meu namorado pra dormir comigo no quarto. E juro, eu não sei como a gente conseguiu esconder isso por tanto tempo. Mas chegou num ponto que não dava mais. Os nossos pais disseram que iam se casar. Foi aí que a gente contou que tava namorando fazia mais ou menos uns 2 anos. E nossos pais ficaram super de boa. Na casa nova, eles até fizeram um quarto compartilhado pra gente, tipo, super fofos. Mas uma semana depois que nossos pais tinham se casado, não sei por que eu decidi fazer um teste de gravidez, sabe? Como quem não quer nada. E deu positivo. Eu tava com muito medo. E vocês não sabem da pior. 2 dias depois, a minha mãe veio me contar que ela também estava grávida. Então, hoje em dia, eu tenho um irmão que é filho do pai do meu namorado. E eu tenho um filho de 2 anos que é filho do meu meio-irmão. Eu não sei como isso aconteceu, mas só aconteceu. É isso, me manda sua história pra contar aqui também. Parte 2 de quando eu fiz aquilo com o pai da minha melhor amiga. Enfim, durante essa viagem eu percebi que eu realmente estava apaixonada. E no domingo nós fomos embora, eu voltei pra minha casa, enfim, pra minha vida normal. Na segunda, depois da aula, eu fui pra casa da minha melhor amiga, porque era o que a gente sempre fazia, até que o pai dela parecia estar bem triste, então eu comecei a conversar com ele. Só que ele me tratava como filha. Só que ele começou a contar que ele estava chateado com a mulher dele e tal. E ali era a minha chance, então eu beijei ele. No começo ele ficou um pouco em choque, mas depois ele acabou me dizendo que ele também queria. E assim, a gente repetia isso todas as vezes que a minha melhor amiga não estava com ele. E até hoje, a gente se encontra escondido. Se você tem uma história e quer muito que ela apareça aqui, me envie aqui nesse aplicativo uma DM, que eu vou estar respondendo você lá. E se a sua história for selecionada, ela vai aparecer aqui. História de como eu descobri que eu tava grávida do meu meio-irmão. Basicamente, eu tinha 16 anos na época e minha mãe não deixava eu namorar. Então eu comecei a sair com um cara escondido. Nesse mesmo tempo, minha mãe começou a namorar um cara, só que a gente não conhecia os filhos dele ainda, porque ela falava que nós não estávamos prontos. Ok, pra eu conseguir sair com meu namorado, nós dois falávamos pros nossos pais que nós íamos pra casa de uma amiga nossa. E a mãe dessa nossa amiga não liga pro que ela faz, então nós sempre íamos pra lá. Só que depois de 1 ano namorando, a gente não aguentava mais ter que esconder isso da nossa família. Então eu decidi que eu ia contar pra minha mãe. Só que por coincidência, no mesmo dia que eu ia contar pra minha mãe, o namorado dela ia levar os filhos dele lá em casa, pra gente conhecer eles e tal. Então pensei, bom, vou esperar depois do jantar, porque ela vai estar de bom humor e vai dar tudo certo. Só que meu namorado chegou junto com o namorado da minha mãe. A gente não sabia onde enfiar a cara e eu fiquei chocada em descobrir que ele era filho do namorado da minha mãe. Só que nós decidimos não contar pros nossos pais pra poder tirar vantagem disso, óbvio. Até porque o namorado da minha mãe ia se mudar lá pra casa e o filho dele também, isso significa que eu ia morar com meu namorado. Like pra parte 2. Parte 2 de quando eu quase virei madrasta com 15 anos. Continuando, quando ele me perguntou sobre ter curtido a foto de revelação do sexo do bebê, eu fiz a Kátia cega e falei, que foto? E ele tentou fingir que a foto era de outra pessoa. Então eu falei, você tem certeza que não vai me contar que tem um filho? Ele ficou muito envergonhado e pensou que eu ia pensar coisas diferentes sobre ele. Mas ele me disse que ele e a mãe do bebê tinham terminado. Então eu nem liguei pra isso. Eu falei tipo, então eu posso ser madrasta do seu filho. E ele falou, sim, eu ia amar isso. Então nós continuamos nos falando e um tempo depois começamos a namorar. Eu gostava muito do Victor. Mas um dia, enquanto conversávamos, ele me mandou uma foto. E quando eu abri, era a foto de uma garota com a legenda, quem é você e por que você tá falando com o meu homem? Eu falei, então eu e o Victor estamos namorando. E ela disse, eu sou namorada e mãe do filho dele. Então contei tudo que ele falava pra ela, que me amava e tal. Mas depois eu bloqueei ele, porque não queria estragar a família deles. Meninas, se a mãe do filho deles estiver envolvida, fiquem atentas pra ter certeza de que eles não estão juntos. Me manda sua história no Insta.
História de quando eu vi a minha mãe e a pastora da nossa igreja fazendo aquilo. Continuando. Depois que eu cheguei na sala e vi que o barulho era de dentro de casa, eu fiquei bem assustada. E para completar, o quarto da minha mãe estava entreaberto. Então eu fui lá para ver o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi a minha mãe e a pastora fazendo aquilo. Eu nunca falei nada. E até hoje elas ficam. E hoje em dia elas até namoram. Elas acham que eu não sei que elas têm um relacionamento. E elas também nunca contou pra nossa família, nem pra família delas que elas têm um relacionamento. Essa história foi de uma seguidora. Me mande a sua no aplicativo vizinho e sinalize que é uma história. Até a próxima história. O dia que todo mundo da minha aula online descobriu que eu tava grávida e alguém contou pra minha mãe. Por causa da pandemia, nós aqui da minha cidade começamos a ter videoaulas. Então eu tava na primeira aula e só precisava ligar a câmera quando a professora ia fazer a chamada. Ou quando o professor fazia alguma pergunta. Aí eu fui chamada e a professora fez uma pergunta pra mim. Então eu liguei a câmera e o microfone, respondi a pergunta e desliguei a câmera. Mas eu acho que eu esqueci de desligar o microfone. Durante aquela semana, eu já tava com medo de ficar grávida. Então depois que eu respondi a pergunta, eu liguei pro meu namorado e fiz um teste de gravidez. Eu parei de ouvir a aula e abaixei o volume, porque se a professora te chama uma vez, ela não vai te chamar de novo. Então eu não tava sabendo o que estava acontecendo na aula. Nisso eu tava no telefone com meu namorado e eu tava enlouquecendo porque o teste tinha dado positivo. E eu tava tão nervosa que eu comecei a gritar no meu quarto, falando: meu Deus, eu tô grávida, o que eu vou fazer? Eu olhei pro meu computador e a aula já tinha acabado, mas tinha um monte de gente me mandando mensagem perguntando se eu tava bem e falando que tava aqui por mim e tal. Eu fiquei doida. Like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que a minha irmã de 13 anos estava dormindo com meu professor e ninguém nunca fez nada. Continuando. Eu era uma criança de 11 anos, então dei um abraço nela, como se aquilo que ela estivesse fazendo fosse algo bom. Então o professor me deu R$ 500 pra não falar mais nada. Eu só tava preocupada porque meus pais com certeza iam perguntar de onde eu tirei aquele dinheiro. E meu professor disse que se eu não comentasse nada com eles, ele iria inventar um sorteio falso e dizer que eu ganhei porque eu e minha irmã éramos muito próximas. Eu nunca falei nada até hoje, e essa é a primeira vez que eu conto essa história. Obviamente eu não falo mais com a minha irmã. E se você é aquele professor que me deu R$ 500 pra continuar com a minha irmã mais velha, você provavelmente é a pessoa mais nojenta que eu já conheci. E se essa história se espalhar, desculpa por dizer isso, mas eu preciso divulgar seu nome. Você merece apodrecer na prisão. História de quando eu vi a minha mãe e a pastora da nossa igreja fazendo aquilo. Continuando. Depois que eu cheguei na sala e vi que o barulho era de dentro de casa, eu fiquei bem assustada. E para completar, o quarto da minha mãe estava entreaberto. Então eu fui lá para ver o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi a minha mãe e a pastora fazendo aquilo. Eu nunca falei nada. E até hoje elas ficam. E hoje em dia elas até namoram. Elas acham que eu não sei que elas têm um relacionamento. E elas também nunca contou pra nossa família e nem pra família delas que elas têm um relacionamento. Essa história foi de uma seguidora. Me mande a sua no aplicativo vizinho e sinalize que é uma história. Até a próxima história. História de quando eu vi a minha mãe e a pastora da nossa igreja fazendo aquilo. Para vocês entenderem melhor, quando isso aconteceu eu tinha apenas 10 anos. A minha mãe e essa pastora eram muito grudadas, elas faziam tudo juntas. Até que um dia minha mãe disse que a pastora ia dormir lá em casa. E daí eu já comecei a achar um pouco estranho. A minha mãe nunca chamava ninguém para dormir lá porque a gente não tinha quarto de visita, era uma casa bem pequena. Mas até aí tudo bem. A minha mãe disse que ia dormir primeiro e foi pro quarto. E depois também a pastora foi dormir no quarto da minha mãe. E então eu fui pro meu quarto, né, pra dormir. E depois de algum tempo, já era bem tarde mesmo, eu comecei a ouvir uns barulhos vindo do quarto da minha mãe. E sim, era aqueles barulhos, que vocês sabem quais são. Fiquei um pouco assustada, mas eu achei que estava vindo dos vizinhos. Até que eu fui até a sala para confirmar se era de fora de casa. Foi aí que eu ouvi o barulho do quarto da minha mãe. Parte 2. História de como eu descobri que a minha irmã de 13 anos estava dormindo com o meu professor e ninguém nunca fez nada. Então, essa é a primeira vez que eu tô contando isso pra alguém, porque finalmente eu tenho idade suficiente pra perceber que isso era errado. Na época, minha irmã tava no 8º ano e eu tava no 6º. Ela disse pra minha mãe que precisava de ajuda em história. E acho que minha mãe confiava no professor, porque depois da escola ele levava nós duas pra casa dele e ajudava minha irmã. Ele sempre falava que tinha que se preparar antes de ensinar ela, porque eles entravam no quarto com a porta fechada. E ele dizia que era a única maneira dela aprender melhor. Eles me faziam esperar na sala por cerca de 1 hora enquanto estudavam. Todos os dias ela saía do quarto dizendo: "Ai, meu Deus, eu aprendi muito." Quer dizer, ela aprendeu alguma coisa, né? De qualquer forma. Então um dia minha mãe me ligou e disse que era uma emergência e que nós precisávamos ir embora mais cedo.
Eu fui no quarto avisar minha irmã e quando eu cheguei lá, a porta não tava trancada. E quando eu abri a porta, eu vi minha irmã de 13 anos e meu professor de 44 fazendo... Ai, vocês sabem, né? Eu não sou uma fofoqueira, então nem falei nada. Tá acabando o tempo, então deem like pra parte 2. Dance se souber. Ela me olha e vê um banco. Calma aí, essa aqui é fora, essa aqui é braba. Fico lembrando, tô rebolando, bolando, yeah. Não sai da mente, tô sentando, Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade eu fico lembrando, tô rebolando, bolando, 결국 낯선 그 someone. Sorry I'm an anti-romantic. 탈환하고 싶어져 멀리. Chama o teu vulgo malvadão. Ético, força, ético, força, ético, força. Malvadão, ético, força, ético, força, ético, força. Malvadão, vai socando na buceta, vai socando. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar, e eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. Quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo. Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco. E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados e nunca mais ele chegou perto de mim. História de quando meu namorado me traiu no sofá da minha casa. E um detalhe, foi com uma das minhas melhores amigas. Pra vocês entenderem toda a história, era bem no dia do Halloween. Eu e os meus amigos decidimos ir pra uma festa, a gente foi, tava tudo certo, e essa minha melhor amiga não tinha onde dormir. Então eu convidei ela pra dormir em casa e o meu namorado já iria dormir lá comigo. Mas eu nunca pensaria que poderia dar alguma coisa eu chamar ela pra dormir lá. Na festa eu bebi bastante, então quando eu cheguei em casa eu deitei na minha cama e apaguei. Como meu namorado sempre ia lá, ele sabia onde ficava cobertor, tudo, então eu nem me preocupei com isso. Pra mim tava tudo certo, eu dormi, no outro dia acordei, a gente tomou café os 3 juntos, aí eles foram embora. E nesse momento uma amiga minha me ligou, falando que eu não podia confiar nessa tal melhor amiga que tinha dormido em casa e que precisava urgente falar comigo. E foi aí que eu descobri tudo, já posto a parte 2. Parte 2 de quando meu namorado me traiu na minha própria casa. Então essa minha amiga, ela falou que não queria conversar por ligação e pediu pra gente se encontrar. Quando eu cheguei lá, ela começou a me contar tudo o que os dois tinham feito enquanto eu dormia. E de primeira eu não acreditei muito porque eu confiava muito naquela outra amiga. E foi aí que ela começou a me mostrar os áudios. Nos áudios ela falava coisas do tipo, ai, eu dei pra ele sim e ela nunca vai saber. E em outro áudio ela ainda disse, eu dei pra ele de novo e ela nem imagina. Quando eu descobri tudo, eu quis fazer um inferno na vida dos dois. Mas depois de muito tempo eu consegui entender que eu sou muito mais que isso e que nenhum dos dois me mereciam. E depois dessa história eu descobri que ele me traiu várias vezes. Não só com essa amiga em específico. Então, cuidado com quem vocês confiam. Se você quiser me mandar sua história, manda lá no Instagram, é @maduoliveirax. Parte 2 do dia que meu amigo engravidou uma menina de 12 anos. Continuando, quando ele me contou que ele tinha feito aquilo com a menina na biblioteca e ela tinha 12 anos, eu fiquei muito brava. Mas ele disse, nem vai dar em nada, relaxa. Só que uns dias depois a menina começou a ir atrás dele e pedir pra ele comprar um teste de gravidez. Ele achou que ela era emocionada, mas depois de tanto ela insistir, ele comprou só pra parar de encher o saco. Então a menina fez o teste na escola, porque a mãe dela não podia sonhar isso. E deu positivo. A mãe dela expulsou ela de casa e hoje eles têm um bebê de 2 anos e moram com a família dele no fundo do quintal. É isso, se você gostou, manda sua história lá na DM.